Hoje na Escola do Amor. Será possível um mulherengo se curar? É possível mudar sim, só que basta você ter a determinação, né, do que você quer pra sua vida. Eu já namorei um homem mulherengo. Ele sumia sexta-noite, aparecia só segunda. Não, eu não sou mulherengo porque eu só faço o que todo mundo faz, o que todo homem e mulher faz. Eu vivo a vida, o amor livre, isso que cada um tem que seguir, na medida que achar adequado. Bom, acho que na época eu era solteiro, acho que eu tive minha fase de mulherengo, mas depois de casar, única, melhor deixar essa vida de lado e focar na tua família. Chega uma idade que o cara tem que mudar, o cara conhece uma outra garota que se interessa mais, ele acaba mudando. Olha, eu acho que ser mulherengo é um vício sim, não muda, vai ser sempre mulherengo. Eu não diria que é um vício, considerando que instintivamente o homem tem a tendência de querer conquistar mulheres, acaba se tornando um objetivo para aqueles que pensam que isso é algo prioritário. Não considero um mulherengo, mas tem épocas, tipo, boas, que são boas, né? Que tá tendo bastante mulher e tem épocas que a gente tá aí, né? Tem gente que fala que é fase, ou da própria personalidade, varia muito de pessoa para pessoa. Eu descobri que ele ficava comigo e com a menina da mesma rua que eu. Não foi uma experiência boa, foi uma experiência assim ruim porque era muito constrangedor. Eu acho que ser mulherengo acaba se tornando um vício por causa da compulsividade que a pessoa acaba adquirindo, assim. O tempo passa, a pessoa cria maturidade, acaba conhecendo uma pessoa e aí acaba se identificando e acaba deixando esse costume. Hoje você vai conhecer um homem frio que espancou a esposa por mais de 10 anos. Só está viva porque... nem sei porquê. Usuário de drogas, ele não poupava a família das agressões. Ponto crucial pela última separação, que foi a 8ª vez, foi quando ele cortou meu filho. Chama a polícia, meu pai tá louco, mãe. Chama a polícia, mãe. Meu marido tá quebrando a casa inteira, ele quer matar meu filho. Até chegar ao fundo do poço e se tornar um morador de rua. Eu tentei me matar, só pra não ver a cara de vocês. Eu ainda sou o pai de vocês. E ainda, Cíntia e Cucato mostram 3 tipos de casamentos. Qual será o seu? Oi, amor. Não, é porque eu percebi que você tá... Tudo isso agora, na Escola do Amor. Olá, alunos. Sejam bem-vindos. A Escola do Amor Inteligente já está no ar. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo que nós vamos rodar agora. Cala tua boca, velho. Eu faço o que eu quiser. Você não serve pra nada mesmo. Seu desgraçado! Além de me bater, eu fico aqui sozinho quando você dorme com outra. Eu vi você entrando na casa dela, eu vi! Sabe o que o povo tá falando, José? Não. Olha, Thelma. Se ele tá te traindo, por que é que você não trai ele também? Experimenta pra ver. Eu vou te matar. Eu vou te encher tanto de porrada que só vou parar quando tirar sangue. Você quer me matar? Pensa que vai me matar? Vai nada! Você me caga! Será que quando chega a esse ponto, tem um jeito de mudar um relacionamento assim? Eu acredito que quem está assistindo em casa vai falar assim, não, é muito difícil esse relacionamento dar errado. O final disso é o divórcio. Só que não foi apenas essa briga. Foram muitas outras recheadas de agressões verbais, violência física e diariamente. Mas antes de continuarmos nesse assunto e mostrarmos a história, a Sabrina Sato, que ficou noiva recentemente, tem uma pergunta para a Cris e para o Renato. Em 2016, ela esteve aqui, quando estava começando o namoro com o ator Duda Nagli. E, na ocasião, assumiu que tinha errado muito nos relacionamentos anteriores. Vamos rever a participação dela. Você está num relacionamento agora, né? Agora eu tô no relacionamento. Ou está... Eu tô muito feliz, tô apaixonada. O Duda é uma pessoa muito parecida comigo, assim, de ser... ele é muito leve, sabe? Ele é pra cima e tem uns valores familiares parecidos. O que eu acho que é muito importante no relacionamento. Porque teve muitas vezes, assim, que eu namorava, aí depois de um tempo de namoro, aí eu falava assim, nossa, é bem diferente da minha família, como que vai ser? Porque tem diferenças que não tem como você... Depois, como você vai pensar no futuro com essa pessoa? Em casar e ter filhos?
Aí você vai querer educar de um jeito, a pessoa vai querer educar... E eu já começo a viajar lá na frente, né? Eu já começo a fazer 1000 planos logo no primeiro encontro. Logo no início. Então... Mas você vê, assim, você consegue ver, assim, não, eu errei, eu consigo enxergar os erros que eu cometi nos outros relacionamentos para eu não fazer os mesmos nesse relacionamento? Você consegue? Eu consigo enxergar os erros. Aí eu falo assim, tá, eu não vou fazer. Aí acaba que eu faço tudo igual depois. Quais os erros que você vê, assim, que você repete muito nos relacionamentos, mesmo sem querer, talvez? Eu acho que um erro é esse, assim, de não querer assumir uma responsabilidade, de ter um pouco de medo da responsabilidade, de casar, de um relacionamento muito sério, porque eu sou muito família, eu tenho a minha família, que é minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos, e eu sou tão feliz com eles, e meus pais são casados, super bem casados, quase 40 anos de casamento, minha irmã também, e eu vejo deles tão certinho, que eu tenho tanto medo de meu não dar certo, que eu tô com medo de arriscar, sabe? Porque eu acho que quando for, eu quero pra sempre. Agora, quase 2 anos depois, ela quer saber outras dicas para a nova fase que ela está vivendo. Então, é com vocês, Cris e Renato. Oi, gente! Oi, meus professores maravilhosos da Escola do Amor. Gente, vocês lembram que eu estive aí? Ai, foi tão bom, sabe por quê? Porque eu fiquei mais segura pra esse namoro dar certo. E o meu namoro ficou blindado de verdade, deu certo, gente. Tanto é que, olha só o que eu tenho aqui, olha só no meu dedo. Gente, eu desencalhei, eu noivei, professores. Gente, eu noivei, eu tô noiva, ó. Agora o que eu quero saber, tá? Agora essa próxima etapa, vocês precisam me ajudar mais uma vez. O que eu tenho que fazer pra esse noivado, o namoro já virou noivado, agora e pro noivado virar casamento, pra concretizar esse noivado, hein, gente? Me ajudem, por favor, me ajudem. Ajudem a aluna aqui. Ó, eu quero mostrar minha aliança, ó, eu querendo mostrar. Um beijo, gente! Eu tô sempre ligada em vocês, sempre acompanhando e aprendendo e me divertindo muito com vocês. Beijo, beijo, beijo e viva a nossa Escola do Amor! Beijão, Sabrina. Então, você, parabéns! Conseguiu passar para outra fase, né, Renato? Agora, essa fase é diferente, né? Então, às vezes, as pessoas não sabem a diferença das fases e querem tudo igual e fazem tudo igual. Só que a fase do noivado, ela é aquele momento que os dois já começam a se preparar para casar-se. Se você está noiva é porque vocês decidiram, não, a gente tem futuro, a gente pode casar. Queremos construir uma vida juntos, não é? Então, já devem ter conversado sobre objetivos em todos os sentidos, desde financeiros, filhos, questões de carreira, na vida, tudo que você falou, Sabrina, quando esteve aqui com a gente, que você pensa muito no futuro, lá na frente. Então, com certeza, vocês têm que tirar essas conversas, as expectativas um do outro, para que não haja lá na frente um desencontro, sabe? Aquela coisa assim, não era bem isso que eu esperava. É nesse momento, é nessa fase, né? Então, vocês têm que conversar bastante. Inclusive, Renato, a gente poderia até recomendar que a Sabrina faça a Caminhada do Amor, né? Porque a Caminhada do Amor, você vai ter ali uma lista de perguntas apropriadas para essa fase em que vocês estão, que vocês vão fazer um para o outro. E essas perguntas, elas foram preparadas justamente para que vocês venham se conhecer melhor, sabe? Porque, às vezes, você pensa que você conhece a pessoa, mas você não sabe, por exemplo, algo que ela sempre quis, ela nunca falou para você. Ou algo que ela pensa a respeito de filhos, a respeito de carreira, onde ela quer morar, se ela quer ficar perto da família, se ela quer morar longe da família.
né? Tudo isso é muito importante depois. E também, se você não resolve isso agora, depois fica muito mais difícil resolver. A preparação é crucial para você vencer a apreensão. Você falou, Sabrina, que você tinha muito medo de assumir o compromisso da vida de casado, não é verdade? Mas quando você esteve no nosso programa, você se sentiu mais preparada para o namoro, porque você focou mais nesse assunto. E algumas dicas que você recebeu ajudaram você a se sentir mais segura. Então agora, a preparação continua. Se você entrar no casamento mais preparada, então você vai estar segura. Então você tem que se preparar. Como você pode se preparar? A Cristiane já falou, Caminhada do Amor. Mais detalhes no site caminhadadoamor.com. Como fazer essa caminhada para descobrir, tirar aquelas perguntas que não saem normalmente nos encontros românticos, no restaurante, etc. Leia o livro Namoro Blindado e quando estiver com casamento marcado, leia Casamento Blindado. Isso vai te dar preparação, aliás, vocês dois, tá? Você não é só Sabrina não, viu, Duda? Vocês dois estando preparados, vocês vão entrar no casamento e vão conseguir vencer todas as dúvidas, apreensões e problemas que possam surgir lá na frente. E a gente volta com os professores Cíntia e Cocato. É com vocês. Obrigado, Renato. Obrigado, Cris. E parabéns aí ao casal, né? A Sabrina e o Duda. Ótimos conselhos, né? Ótimos conselhos, é só colocar em prática. Parabéns, felicidades para o casal. E olha só, estreou agora, no dia 29 de março, o filme Nada a Perder. O longa que conta a história real da vida do bispo Edir Macedo. E a nossa reportagem conversou com o responsável pelos efeitos especiais dessa grande produção. Vamos conferir. Você vê alguma semelhança entre os filmes Sempre ao Seu Lado, que conta a história de fidelidade entre um cão e seu dono, interpretado pelo ator Richard Gere, e a superprodução nacional Nada a Perder, que conta a trajetória do bispo Edir Macedo? De acordo com o roteirista Steven Lindsay, que escreveu os 2 longas-metragens, há muitas semelhanças entre as obras e destaca a emoção presente nas 2 tramas como a principal delas. Emotionally, I think would be the connection I would draw between Hachi and Nothing to Lose. Steven contou que ficou fascinado pela história de vida de Edir Macedo. Eu quero me divertir, ir em festas, viver aventuras. E estar com um homem que pensa como eu. Mas eu também quero uma mulher que pense como eu. E sendo assim, é melhor a gente terminar. A produção conta também com uma série de efeitos especiais. Marco, qual é a mágica que acontece aqui pro filme, antes do filme ser exibido nas telas de cinema? Todo o trabalho da filmagem, o trabalho de direção de fotografia, arte e tudo mais, já está impresso, né? Então, o filme já chega aqui com uma cara, com um ritmo, com tudo dado pela direção e na filmagem. E o importante pra gente é chegar todo esse material com o máximo de possibilidades possível para ser trabalhado, né? Então, com câmeras de alta definição, com lentes muito boas e tudo mais, a gente recebe o material na melhor qualidade possível. E, além disso, esse material em alta definição, ele vai também passar por tratamento de efeitos, né? Que vai ser desde efeitos muito grandes, como o que a gente fez no filme, um aéreo do Maracanã, que a gente não tinha registro de 91, a gente reconstruiu isso em computação gráfica. Temos muito material de limpeza, né? O filme se passa dos anos 50 até os tempos atuais. E nós filmamos no Rio de Janeiro, filmamos em São Paulo, então a gente tem muita referência aos tempos de hoje, então a gente apaga, substitui. Foi usado muito efeito visual nesse filme? Muito. No filme 1, nós tivemos tratamento em 600 planos, mais ou menos. Tá? É bem acima da média do que se faz normalmente. Tá? Foram 3 a 4 meses de trabalho full time com uma equipe bem grande de efeitos. A gente teve desde do que a gente chama aqui de ambientação, né? Então, se eu estou no Rio de Janeiro dos anos 50, eu vou ter que apagar
e adicionar elementos dessa época, tá? Tudo que a arte não pôde fazer por algum motivo, sabe? Algum impedimento, não posso tirar um poste ou alguma coisa assim. Uma placa que a gente, sempre na conversa do dia a dia do set, a gente decidia se isso a arte resolveria no set ou se a gente deixaria para pós-produção. Logo no começo do filme 1, eu acho que, se eu não me engano, se passam 30 anos mais ou menos com o Petrônio no filme 1, alguma coisa desse tipo. Então a gente também teve que fazer um rejuvenescimento nele, nesse primeiro momento em que ele conhece a Esther, a pele fica um pouquinho mais lisa, alguma coisa assim. E no decorrer do filme a gente vai tirando a mão e trabalhando junto com a maquiagem também. A locação que virou o primeiro emprego, o primeiro lugar onde o Edir trabalhava, era no Rio de Janeiro, em 1950 ou 60, se eu não me engano. Tivemos que gravar em São Paulo, numa esquina do centro de São Paulo, muito pichada, tudo muito destruído, e tivemos que fazer um processo também de limpeza de tudo e trazer para a época atual. Nossa, que legal. Então tem bastante coisa grande no filme, que a gente espera que ninguém veja, na verdade, né? Porque a ideia é passar desapercebido. Tempo de trabalho? Você falou 3 a 4 meses, é isso? Só de efeitos foram 4 meses de efeitos, tá? De pós-produção, que já começa na edição do filme, eu acredito que uns 8 meses de trabalho. Então, deve ser mais ou menos isso, uns 8 meses do início da edição do filme até a entrega dele pronto, junto com o som e tudo mais. Nossa, muito bom. Olha, pra gente que viu o filme, é interessante saber, né, como é feito esses efeitos visuais que fazem toda a diferença, né? Fica vivo, né, o filme. E a gente vê, quem ainda não viu o filme, é importante que você veja, mas cada efeito, cada coisinha, né, que foi acrescentada, cada detalhe que foi acrescentado no filme realmente cresceu mais, né? Se você ainda não viu o filme Nada a Perder, chame o seu namorado, sua namorada, marido ou esposa, vá até o cinema e assista. Eu tenho certeza que o impacto que esse filme vai ter vai te ajudar e muito. É uma história de superação que vale a pena conferir. Mas agora vamos mudar o rumo dessa conversa e saber um pouco mais sobre aquele casal que vocês acompanharam a cena de uma briga lá no começo do programa. Ele se chama José e ela Thelma. E como já dissemos, essa foi apenas uma das inúmeras cenas de violência que eles protagonizaram durante 29 anos de casado. Agora a gente vai ver mais uma situação que eles viveram. Sabe, José, eu só queria entender por que os seus amigos são melhores do que eu pra você. Você me fez cozinhar pra eles. Eles dormiram na nossa cama, José. Você não acha que você passou dos limites, não? Cala tua boca, Thelma. Tá querendo apanhar de novo? Já não basta uma vez, não, é? É só isso que você sabe fazer, José? Beber, se drogar e me bater? E eu ainda tenho que limpar essa sujeira dos seus amigos bêbados. Eles sim têm valor pra você. Mas é isso que você merece, sua vaca, sua louca, sua vagabunda. Você merece muito apanhar, sua vagabunda. Sua louca, sua vagabunda não presta pra nada. É muito assustador saber que essas situações não são exclusividade desse casal. Elas acontecem aos milhares pelo Brasil afora. De uma maneira geral, esse comportamento ele não acontece de um dia para o outro. É uma situação que vai crescendo. Quando uma relação começa errada, a tendência é sempre piorar. Por isso que a pessoa começa com um tipo de agressão verbal e a coisa vai crescendo, chega à proporção que você vai ver na história desse casal. Você que está assistindo, fique atento,
Veja como que era o relacionamento da Thelma e do José lá no começo de tudo, lá no início. De família pobre de Alagoas, Thelma teve uma educação rígida e sem diálogo. O pai não deixava a filha sair de casa e o tratamento era grosseiro e sem carinho. Um lar destruído pelas brigas. Assim foi a infância do José em Alagoas. O pai era mulherengo e agressivo. José apanhava praticamente todos os dias, sem condições de proteger a mãe das agressões. Ele cresceu em meio ao ódio e sem referência de amor. Conheci a Thelma numa festa da cidade. Ele era músico. O que me chamou a atenção dele foi a lábia dele. Naquele dia, para mim, era a moça mais bonita da cidade. Então, eu fiquei muito interessado a conhecer mais ela. Quando ele me viu, ele desceu do trio elétrico, né, e falou que queria falar comigo. E nós iniciamos um namoro naquela mesma noite. O José não levava ninguém a sério e colecionava namoradas. O namoro foi, assim, muito conturbado, muitas brigas, muitos ciúmes. Porque eu tinha mais namoradas. Para todas eu falava a mesma coisa, que ela era o amor da minha vida. Então ela foi descobrindo e ela foi se interessando a ficar comigo, mesmo sabendo que eu tinha várias namoradas. Ele fazia amizade com qualquer mulher. Eu achava que quando nós noivássemos e chegasse até o casamento, ele ia mudar, né? Mesmo com as traições. Não tinha vergonha nenhuma para isso. Tudo era diversão. Ele me prometia que ia mudar, mas na fase do namoro, até o noivado, ele não mudou. E eu tinha muito ciúme, mas muito mesmo. E ele também tinha de mim, né? A ponto de rasgar até a roupa no meu corpo. Já começou com agressão verbal, né? E também eu machuquei, bati. Uma ex-amiga que ele trabalhava junto com ela, né? Eles se relacionaram e eu peguei junto, os dois se beijando, né? E esse foi o ponto final. Terminei. Falei, já não quero mais, porque se agora já está assim, como você é igual às outras, você não é sempre briguenta. Depois ele veio atrás de mim, nós reatamos o noivado, né? E eu falei assim, ele veio atrás de mim porque ele me ama. Mesmo assim, com brigas e agressões físicas, 6 meses depois, ela engravidou. Eles noivaram e se casaram. Quando eu falei para ele, né, que eu estava grávida, ele me rejeitou. De imediato, ele falou que não me queria mais. Não imaginava, né, engravidar nem ela e nenhuma. Aí começou que eu não queria. Assim, eu comecei a me afastar dela. Eu entrei em depressão e ameacei ele. E ele casou assim mais pelo motivo de ameaça, porque eu falei, meu pai era muito bravo, e eu falei para ele que eu ia falar pro meu pai, pros meus irmãos. Eu já fui falar para os pais delas também que queria casar com ela porque ela estava grávida, mas nem imaginava que iria casar. Eu só fui fazer uma média com a família dela para ver se nesse itinerário, eu vim embora para São Paulo e largava todo mundo lá. No início do casamento, quando eu tive o meu primeiro filho, né, esse filho que eu estava grávida, nós ficamos assim de 8 meses a 1 ano, bem. A paz durou pouco tempo. Logo que o primeiro filho nasceu, ele a deixava sozinha, saía para farras, ficava semanas sem dar notícias. Continuava com várias mulheres e quando ela ousava reclamar... Aí eu batia, eu agredia pancada mesmo. Só está viva porque... nem sei por quê. Apanhou muito. Para mim ficou pior ainda a situação, né? Então eu já queria me separar no primeiro ano, né? Mas assim, por conselho das outras pessoas, né? Falava assim, olha, se ele tá te traindo, por que você não trai também? Mas eu me mantive assim, eu não traí ele de forma alguma. E com 3 anos de casada já foi a primeira separação. Aí nós voltamos para Alagoas e separamos. Deixei ela lá e vim embora para São Paulo.
realmente uma história muito sofrida. E nós reparamos, né, nós vemos que com o passar do tempo as coisas foram piorando. E às vezes as pessoas pensam que com o passar do tempo as coisas melhoram, né? E não é bem assim. As pessoas pensam que é assim, o tempo vai melhorar tudo, né? Mas não, se a pessoa não tomar atitudes diferentes, piora, como foi o caso deles, que você vai ver, teve muitos outros desdobramentos que você vai ver daqui a pouco. Então não sai daí, depois do intervalo, a gente já volta. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0, a sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas experiências e conselhos para você vencer tudo que se levanta contra seu casamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0. É ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Estamos de volta e, como vimos até aqui, o casal Thelma e José experimentou todo tipo de humilhações, desprezo, desconfiança e agressões. Viciado e mulherengo, José vai tornando a vida da Thelma cada vez pior. E aqueles sonhos do passado que a Thelma tinha agora se tornam um grande pesadelo que ela viveu, não apenas que ela imaginou, né? E a família se tornou refém dentro da sua própria casa. E quando você pensa que nada pode ser pior, surge uma briga que vai marcar com sangue a vida dos dois. Veja só o que aconteceu. Em pouco tempo, os dois reataram o casamento. Aconteceu de eu ter outro filho, né? Já veio o segundo filho. Eu falei, eu vou engravidar e sair, né? Engravidei, eu falei assim, o segundo vai segurar ele. Na verdade, eu mendigava a atenção dele, né? O amor dele. E ele falava que a importância dele era o filho, não a mim. Eu já cheguei a ficar 30 dias fora, sem dar notícia para ninguém. Ele, a família, tudo me procurando e eu nas festas, em cidades do interior, sem dar satisfação para ninguém. Quando eu voltava, já sabia que era confusão, briga, porque ninguém aceita uma situação dessa, né? Quando chegava era bêbado, né? E muito agressivo, muito nervoso, a ponto de me bater, né? E o meu filho começou a presenciar tudo isso, né? Desde o primeiro filho. Não tinha referência de pai e mãe, era brigas constantes, né? Agressões físicas, verbais. Ele agredia minha mãe constantemente, ele traía minha mãe, chegava em casa, né, e ela não poderia nem reclamar, ela não podia reclamar ou argumentar que estava sendo traída, que ela era agredida. Uma vez sua briga foi tão grande que ela jogou foi uma faca. Quando ele chegou, ele estava muito bêbado, muito drogado, que eu servi o jantar. Nossa, ele pegou o talher, a faca, o garfo, tudo que estava na mesa, ele jogou tudo em cima de mim, a ponto que me cortou até o meu dedo, né? Eu tenho até a cicatriz até hoje. Já chegava falando que fiquei com várias mulheres. Aí não tinha como. Aí para ela se defender de alguma forma, era prato, panela, o que tinha era... jogava em mim. Tá chegando na casa daquela vagabunda, né? Nem disfarça mais. Tá cheirando perfume de vadia. Cala tua boca, mulher. Eu faço o que eu quiser. Você não serve pra nada mesmo. Seu desgraçado! Além de me bater, eu fico aqui sozinho quando você dorme com outra. Eu vi você entrando na casa dela, eu vi! Sabe o que o povo tá falando, José? Não. Olha, Thelma, se ele tá te traindo, por que é que você não trai ele também? Experimenta pra ver. Eu vou te matar. Eu vou te encher tanto de porrada que só vou parar quando tirar sangue. Você quer me matar? Pensa que vai me matar? Vai nada! Você me paga! Sua vaca, olha só o que você me fez! Sua louca! O que eu faço agora? Se vira! Se vira! Tô cansada das suas traições, das suas pancadas, bebedeira! Se vira, José! Eu vou me separar de você! Eu é que vou sair dessa casa. Eu vou pegar minhas talhas e vou sair daqui! Demorou! Sai! Da próxima vez, eu te mato.
Eu te mato! Me mata nada! Eu mato você! Vai embora! A vadia! Sai! Eu mato você! Ficou enfinhadinha quase toda a perna. Aí foi, em vez de eu brigar, parei de brigar e fui para o hospital. Eu voltei de novo para Alagoas com meus 3 filhos e eu saí fugida dele. Ele saiu para trabalhar, eu saí para viajar, para ir embora. Vai passando a história deles, né, Cíntia? A gente vai ficando com um pouco de raiva do José, porque olha a situação que os dois enfrentavam, né? E só foi piorando. Ela triste, sendo humilhada, agredida. A Thelma não viu uma outra saída, senão a separação, senão o divórcio. Ela fugiu, né? E ao mesmo tempo que nos traz essa raiva, né, essa revolta, eu me coloco no lugar da mulher, né? Porque ela entrou em um relacionamento, né? Toda mulher, né? Ela entra num relacionamento tendo sonhos, né? Sabendo que aquele homem que ela quer ao lado dela é alguém que vai protegê-la, é alguém que vai passar segurança para ela. Então, eu fico imaginando o monte, né, de sentimentos que acontece dentro dela naquele momento. É a raiva, é a frustração, é a decepção, é a tristeza, são angústias. Então, quer dizer, além dos problemas estarem acontecendo do lado de fora, eu fico imaginando dentro dela, passando por toda aquela situação de agressão, ao ponto de até tirar sangue, né? E de repente quem está acompanhando o programa pensa assim, não, mas tudo terminou bem. Mas eu queria colocar para você que ligou aqui agora a história da Thelma e do José até esse momento, as situações que eles foram vivendo, porque, sinceramente, Cíntia, é quase inacreditável que um casal que chegou a esse ponto pudesse reverter a situação. Não, com certeza, porque foram tantos acontecimentos, né, tantas as situações que até no auge de desespero é querer realmente um separar do outro. Mas a gente via que eles voltavam, tentavam novamente, mas para dar certo tem que haver um toque diferente, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Acompanhe, você que ligou agora, um pouco do que aconteceu com eles. Thelma e José estão juntos há 29 anos. José veio de uma família com muitas brigas, agressões e falta de amor. Ela teve uma infância rígida e sem diálogo. Desde o namoro, o José já agredia fisicamente a Thelma. Já começou com agressão verbal, né? E também eu machuquei. Bati. O namoro foi assim muito conturbado, muitas brigas, muitos ciúmes. Porque eu tinha mais namoradas. Não tinha vergonha nenhuma para isso. Tudo era diversão. Ele me prometia que ia mudar, mas na fase do namoro, até o noivado, ele não mudou. 6 meses depois, ela engravidou. Eles noivaram e se casaram. Quando eu falei para ele, né, que eu estava grávida, ele me rejeitou. Nem imaginava que iria casar. Eu só fui fazer uma média com a família dela para ver se eu, nesse itinerário, vim embora para São Paulo. Logo que o primeiro filho nasceu, ele a deixava sozinha, saía para farras, ficava semanas sem dar notícias. Eu já cheguei a ficar 30 dias fora sem dar notícia para ninguém. Ele, a família, tudo me procurando e eu nas festas. Eles se separaram no primeiro ano, mas voltaram. E a violência só crescia. Só está viva porque... nem sei por quê. Apanhou muito. Tá querendo apanhar de novo? Já não basta uma vez, não, é? É só isso que você sabe fazer, José? Beber, se drogar e me bater? Louca! Para! Para, José! Você merece muita palhaça, vagabunda! Para, José! Numa das brigas, Thelma enfiou uma faca na perna do marido. Eu vou te matar. Eu vou te encher tanto de porrada que só vou parar quando tirar sangue de você. Você quer me matar? Pensa que vai me matar? Vai nada! Você me paga! José chegou ao ponto de cortar o dedo do próprio filho. Você vai aprender agora! Chama a polícia, mãe! Chama a polícia! Meu pai tá louco, mãe! Chama a polícia, mãe! Você vai aprender, desgraçado! Meu marido tá quebrando a casa inteira e ele quer matar meu filho! Essa foi a gota d'água para Thelma. Ela chamou a polícia e decidiu se separar do marido. Eu voltei de novo para Alagoas com meus 3 filhos e eu saí fugida dele. Ele saiu para trabalhar, eu saí para viajar, para ir embora. Aí depois ele foi atrás de mim, lá em Alagoas. E quando chegou lá, ele chegou mansinho, né? Pedindo perdão. Mas ele começou a me conquistar de uma forma que
Até a minha mãe falou assim, dá uma chance para ele. Por causa dos meus filhos, né, eu acabei dando essa última chance para ele. Mas aí ela não aguentava, era muita briga, muita contenda, muita confusão e eu batia demais. Um momento crítico, assim, para mim, foi o dia que ele chegou muito bêbado, né, e ele pediu para mim fazer uma galinha. E eu acabei fazendo. Em seguida eu fiz, coloquei lá, né, tipo, petisco. E coloquei lá para eles se servirem. E mais triste ainda foi quando ele falou assim, arruma lá a cama. Eu até então pensei que era para ele se deitar, descansar. Só que ele foi com os amigos dele para minha cama descansar. Todo mundo bêbado. E ela foi obrigada a fazer janta para todo mundo. E ela começou a quebrar as coisas dentro de casa, no meio de todo mundo, junto dos meus colegas. Aí eu fui agredir ela de novo. Hoje deu pro gasto, hein? Tava bom, né? Tchau, até mais. Cuidado pra não tropicar eu, mano, velho. Seu burro. Sabe, José, eu só queria entender por que os seus amigos são melhores do que eu pra você. Você me fez cozinhar pra eles. Eles dormiram na nossa cama, José. Você não acha que você passou dos limites, não? Cala tua boca, Thelma. Tá querendo apanhar de novo? Já não basta uma vez, não, é? É só isso que você sabe fazer, José? Beber, se drogar e me bater? E eu ainda tenho que limpar essa sujeira dos seus amigos bêbados. Eles sim têm valor pra você. Mas é isso que você merece, sua vaca, sua louca, sua vagabunda. Você merece muito apanhar, sua vagabunda. Sua louca, sua vagabunda não presta pra nada. Só pra encher o saco. E de mim encher o saco. Eu fiquei muito assim, abatida. A ponto que eu cheguei para os meus 3 filhos, mesmo pequeno, e eu falei assim, vou separar de novo do pai de vocês, porque não dá. Mesmo com 3 filhos, a Thelma decidiu fugir para a casa dos pais dela, no Nordeste do país. No início, José se desesperou, mas o desespero passou bem rápido. Eles ficaram 5 anos separados. Nesses 5 anos, eu morei com mais 8 mulheres. E detalhe, batia nas 8. Enquanto isso, a Thelma tentava refazer a vida. Chegou a ficar noiva de outro rapaz, mas desistiu do casamento. Aí eu fui procurar ela pra gente voltar. Não estava mais com namorado, não tinha mais ninguém, que agora eu estava solteiro, que agora eu queria fazer ela feliz. É só conversa para ver se realmente ela iria acreditar. E ela acreditou. Mais uma vez, sofreu as consequências. Nessa fase, além das traições e espancamentos, o José era viciado em cocaína. Depois eu continuei de novo, como sempre, com amante e nos mesmos vícios, bebendo e usando drogas. A vida financeira do casal era um desastre. O pouco que ele ganhava ficava nas ruas, com mulheres e drogas. Ela e os meninos chegou a passar fome. E assim, o ponto crucial pela última separação, que foi a 8ª vez, foi quando ele cortou meu filho, né? Cadê a comida? Coloca aí logo essa comida, que eu tô com fome. Só mesmo com fome pra encarar a comida que você faz. Chapado de novo, né, pai? Você não tem jeito mesmo, né? Você tá maluco de falar comigo desse jeito? Você tá pensando que é homem? Vai encarar? Deixa ele em paz. Você fica aqui atrás, não adianta conversar assim, mãe. Deixa o menino José, ele não fez nada. Puxa, mãe. Vai pra lá, mulher. Deixa a gente conversando aqui. Você vai apanhar, seu moleque, filho da mãe. Você vai aprender a me respeitar. Você vai aprender agora. Chama a polícia, meu pai tá louco, mãe. Chama a polícia, mãe. Você vai aprender. Alô? Desgraçado. Porque meu marido tá quebrando a casa inteira, ele quer matar meu filho.
foi o ápice, né? Chegou no limite. Foi aí que ele saiu de casa, a gente tirou, trancou o portão, não deixou ele entrar mais. Minha mãe entrou na frente também, se machucou toda, entendeu? Esse foi o limite, né? Eu sempre fui o que lutava corpo a corpo com ele, né? A gente tentava tirar ele de cima da minha mãe ou não deixar ele chegar perto, porque ele agredia de uma forma violenta, como se fosse em homem, né? Batendo em homem. Como ele usava droga, ele chegava transtornado, né? E a gente não podia falar nada. Ele fazia o que queria, a gente não podia falar nada, né? Esse foi o ponto, assim, que eu falei assim, não, eu tive que chamar a polícia para tirar ele dentro de casa, a base da força mesmo. Eu fiquei proibido de me aproximar de casa. Ele ficou com muito ódio do pai dele, a ponto de querer matar o próprio pai. Até então, os irmãos dele pediu para que ele fosse morar lá com ele, mas ele conseguiu até ir. Mas os irmãos não aguentavam ele de tanta droga, ele bebia muito. E ele foi morar na rua. Tentei me matar. Na verdade, eu encontrei um poço, queria me jogar, mas não deixaram. As próprias pessoas que usavam droga comigo não deixou. Pra gente era vergonhoso, mas a gente não podia aceitar ele em casa. Teve uma ocasião que eu peguei ele, levei pra casa, dei banho nele, que ele tava sóbrio, tava sóbrio, né? Mas a gente não conseguia mais tratar ele da mesma maneira, acolher ele dentro de casa. Porque quando ele usava droga, ele se transtornava de novo. Acompanhe com muita atenção, pois a luz no fim do túnel veio justamente através de quem mais sofreu nessa relação. Eu cheguei em uma situação que o Gambá tinha nojo de mim. A Thelma ainda o recebeu em casa para um banho e um prato de comida. Mas o casamento havia acabado de vez. Aí foi quando realmente eu percebi a gravidade do problema. Mas eu encontrei uma pessoa que se aproximou de mim. Aí perguntou se eu queria ajuda e eu, com certeza, aproveitei a oportunidade. Eu fui para as palestras, né? Onde que eles ensinam que a gente pode realmente ficar livre de todos os vícios. Daquele dia, a minha vida começou a se transformar. Eu não acreditava no amor mais, né? Porque eu estava machucada, eu tinha trauma, eu tinha sequela, né? Tinha cicatrizes, né? E até então eu falava... Eu não suportava olhar para a cara de nenhum homem, eu achava que todos eram iguais. Até que ela também encontrou ajuda. Eu não conhecia a palestra da terapia do amor e veio uma pessoa e me convidou e me desafiou. Eu falei para ela que era a última porta que eu ia bater, né? E quando ela fez esse desafio para mim, eu topei. Por incrível que pareça, eu queria lutar sim pelo meu casamento, porque já eram 18 anos, né? Era pai dos meus 3 filhos. E até então, quando eu cheguei na palestra, nasceu esse desejo, né? Que primeiro eu comecei a tratar no meu coração, né? Porque até então eu até falei para a moça que me convidou, uma amiga, na verdade, e ela falou assim, olha, a terapia do amor não é para você arrumar ninguém, para você tratar do teu coração, do teu interior, para tirar esse trauma, essa sequela, essas feridas, essas cicatrizes que tá dentro de você. Ele sempre prometeu que ia mudar. Aí
tinha épocas que ele mudava algumas atitudes, mas depois voltava, né, pelos vícios dele. Mas dessa vez foi diferente. Primeiro ele viu mudança na minha mãe, nas atitudes dela, né? Acolheu ele, cuidou dele. Não que ela não fazia antes, mas foi diferente. Ele viu mudança nela e refletiu nas mudanças dele. Ele se aproximou, prometeu pra gente que ia mudar e foi mudando. Aí eu fui procurar ela foi observando a minha mudança, tendo certeza que realmente eu estava livre totalmente de todos esses vícios. Quando eu vi assim a mudança dele, né, que eu vi que ele era um novo homem, né, esse palestrante, os 3 palestrantes mandaram me chamar para me conferir se a coisa estava certa mesmo. Depois eu sentei, conversei com meus filhos já aceitaram, não, mãe, ele está transformado, ele está mudado, já é um novo homem. A gente não ligava muito que ele tratasse a gente bem, mas ela tinha que tratar como uma princesa, né? Porque tudo que ela já tinha passado por ele, o mínimo que ele podia fazer era isso. Então nós ficamos assim, uns 6 meses, eu só observando ele. E depois nós voltamos. Aí depois que nós voltamos, casamos de novo. Dia 12 de outubro de 2017, nós oficializamos. Nós casamos no religioso e também no civil. Hoje ele é um homem mudado, transformado, é um homem carinhoso, um homem presente. Me aproximei mais e mais dos meus filhos, que a gente sempre... Eles não tinham respeito por mim, tinha medo. E até então, hoje, os meus 3 filhos são os maiores amigos dele. Ele é um exemplo vivo hoje. Como pai, como marido. Ele trata minha mãe como uma princesa hoje, entendeu? É um espelho mesmo pra gente que é filho. A minha mãe é meu exemplo de fé em Deus, porque a fé que ela teve, a perseverança que ela teve, por muito menos eu não teria, entendeu? Lutado por alguém. Ela é um exemplo de fé em Deus para mim. E hoje nós somos uma família feliz. E eu descobri o amor que eu tenho pela minha esposa, né? Eu sou apaixonado pela minha esposa. Hoje eu tenho assim, uma família maravilhosa, né? Onde existe paz, harmonia. Eu sou grato à minha esposa por tudo. Eu descobri que realmente é a mulher da minha vida, é a mulher que eu amo de verdade. A lição que eu tiro é que se a gente tiver fé, perseverar e tiver amor, a gente consegue mudar uma pessoa, converter uma pessoa. Realmente, procurar ajuda e no lugar certo é essencial. Porque é algo que, infelizmente, né, amor, que a gente percebe que as pessoas não fazem. Porque se desde lá do início ela já tivesse percebido, né, as situações que estavam acontecendo, os problemas, a primeira agressão, o primeiro grito, né, dentro do relacionamento e não saber como lidar com aquilo, é nesse momento que a pessoa tem que parar e pensar, não, eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda, o que eu posso fazer para mudar o meu relacionamento, para mudar o meu casamento. Então, é importante a ajuda para não chegar ao ponto que eles chegaram, que muitas pessoas esperam chegar justamente no fundo do poço para poder olhar e procurar uma luz para sair daquela situação, né? Então, as pessoas precisam entender que a ajuda ela é essencial. Não é pensar assim, vão me humilhar, se eu pedir ajuda, o que as pessoas vão pensar de mim? Não, pelo contrário. É humildade, é reconhecer que precisa, é reconhecer que você não sabe, você não está sabendo lidar com o seu marido, você não está sabendo lidar com a sua esposa. E é importante também a pessoa ter a esperança, né, de saber que, não, com uma atitude diferente, eu buscando essa ajuda, o meu casamento vai mudar. É porque quem olhasse para esse casal nunca imaginaria que eles um dia poderiam estar bem. Se você visse uma pessoa assim, um caso assim, você apostaria que eles nunca iriam olhar, estariam de frente um para o outro, devido à mágoa, ressentimento. Mas mesmo quando você chega ao fundo do poço, é possível sim você curar o seu interior e se dar essa nova chance. E eles descobriram isso vindo nas palestras. Eu vou deixar com você um trechinho do que acontece nessas palestras que têm resgatado a vida de tantas pessoas. Preste atenção, por favor. Quando você muda primeiro que o outro, você pensa assim, poxa, isso não é justo, porque eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo o que eu falei que ia fazer, ele não está. Mas não, você está ganhando. Você está na frente da pessoa.
Se você tiver um outro olhar, você está na frente do seu cônjuge, que não está querendo mudar. Então, quando você estiver lá na frente, você mudou mesmo, você melhorou, quando ele reconhecer, ele vai ver que ele está lá atrás. E ele vai querer mudar, porque senão ele vai perder você. Então, quem muda primeiro está ganhando, não está perdendo. Como aparentemente você sente que você está perdendo, mas não, você está ganhando. Além de ganhar num casamento, você está ganhando com você mesma. Porque a mudança é boa também para a gente. Quem muda só tem a ganhar. E se você também deseja mudança no seu interior, a mudança do seu relacionamento, você tem essa oportunidade. Nas palestras da Terapia do Amor, nós sempre focamos a cura interior. Se é isso que você quer, está ao seu alcance. Na próxima quinta-feira, esteja conosco. No horário das 10 da manhã e das 3 horas da tarde, eu e a Cíntia temos estado juntos com todos vocês. 8 horas da noite, o Renato e a Cristiane Cardoso na palestra especial aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, no número 605, com estacionamentos gratuitos, creche para os seus filhos, e eu tenho certeza, você entra de um jeito e sai de outro, né? Isso é importante, né? E mesmo que você pense assim, não, mas e se meu marido não quiser ir comigo, se a minha esposa não quiser ir comigo, não tem importância. Venha, que você vai ser a luz dentro de casa, porque você vai aprender coisas que vai mudar completamente o seu interior e quem estiver ao seu redor. E uma das coisas que nós falamos é a respeito de casamentos. A gente vai falar agora sobre alguns tipos de casamento. Como assim tipo de casamento? Vem cá, Cíntia. Como você viu no casamento, a Thelma e o José era o tipo de casamento toma lá da cá. É óbvio que o José estava errado, mas a Thelma também não tinha o seu lado certo, ela não deixava barato. Não, porque se ele fazia, ela dava o troco. Toma lá da cá. Se você gritou comigo, então eu vou gritar mais alto, né? Era bem assim. E assim como a relação deles era desse jeito, existem alguns outros tipos de casamentos que a gente vê muito por aí. E agora vamos mostrar 3 tipos aqui. Veja se você se encaixa em algum deles. O primeiro é o tipo... Esse aqui, ó, deixa eu te mostrar. É o tipo ioiô, né? Se chama casamento ioiô. Vou deixar a Cíntia mostrar aqui, que é aquele casamento... Tá aqui, Cíntia, pega aqui. Vamos mostrar como que é o casamento ioiô. É aquele que vai e volta e vai, e nunca resolve os problemas, né? É aquele casamento que eles não conseguem ficar longe um do outro. Sente saudade, tá lá longe, volta. Aí volta, vamos voltar. Brigamos, melhor se separar. Separou, mas depois volta, né? E a gente vê que esse tipo de casamento, ele é até duradouro, né? Tem pessoas que estão há 20 anos, 15 anos, mas é um relacionamento infeliz. É um casamento infeliz, porque sempre é isso. A pessoa está lá 20 anos casado, mas já se separaram 20 vezes, ou até mais, né? E é aquela pessoa, aquele casal que normalmente nunca foca no problema, por isso vivem se separando. Eles acham que o que motivou a separação é apenas uma situação corriqueira, mas não. Existe um problema muito maior, uma raiz muito mais profunda. Para vencer esse tipo de relacionamento, tem que se resolver o problema que te separou e o problema que está interno em cada um daqueles que fazem parte do relacionamento. E agora a gente vai falar sobre o segundo tipo de casamento. Tem a ver com isso aqui. Cadê? Vou deixar na sua mão para você mostrar. As pessoas vão até já saber um pouquinho do nome quando vê essa palheta de várias cores de cinza. Só que não são 50 tons de cinza. Esse tipo de casamento são 50 tons de briga, né? Então é aquele casamento que todo dia tem algum tipo de briga, né? E aqui a gente tem até alguns exemplos. Tem agressão física, que é um tom de briga que a gente até viu na história do José e da Thelma, né? Isso tinha muito no casamento deles. Os palavrões, né? Ofensas. As ofensas. Tem alguns casais que só param de brigar depois que ofende, né? Depois que fere a pessoa, que machuca. E não deixa de ser também uma agressão. É uma agressão. Né? Temos mais aqui, traição. É um tipo de dor que a gente vê e que muitos casais tentam esconder,
não, homem trai, é assim mesmo. Só que a dor vai continuando, a humilhação vai continuando, até que chega o ponto da separação. Enfim, são muitas situações, né? O assédio moral, as discussões que são comuns, né? Quando a gente conversa com casais, né, no consultório, nós sempre ouvimos isso, né? Não, lá em casa parece um pé de guerra. Não, e a gente percebe, são casais que a gente conversa, que a gente percebe que eles se amam. A única certeza que eles têm é que eles se amam, mas não conseguem tirar isso de suas vidas. Até porque muitos desses casais não procuram entender por que eles são assim. Nunca imaginaram viver isso, mas não sabem lidar com os problemas do dia a dia. Precisam aprender a esse respeito. Por fim, o terceiro, né, e último tipo de casamento que nós vamos falar hoje é sobre o casamento restrito. É mais ou menos assim que funciona. Essa placa aqui mostra bem o que acontece. Área restrita, somente pessoas autorizadas. Isso é quando o parceiro ou a parceira, deixa eu pegar aqui o telefone, não deixa o cônjuge ter acesso às suas informações. Aquela relação cheia de pequenos segredos, a esposa não pode tocar, por exemplo, no celular do marido, o marido nunca sabe onde a esposa está. Não tem como ter relacionamento sem que um tenha acesso à vida do outro, né, Cintia? É aquele momento que você tenta chegar perto do seu marido, né? Ele chegou em casa e você vê que ele tá meio cabisbaixo, tá um pouco triste, você fala: "Oi, amor." Tá. Não, é porque eu percebi que você tá não, eu só queria saber o que tá acontecendo com você. É mais ou menos assim que acontece. Ou então ele tá no celular. E aí eu quero... o que você tá vendo? Tá bom. Não tem relacionamento. É horrível isso, né? Com uma plaquinha dessa. Mas, infelizmente, existem muitas relações que funcionam à base disso aqui. Eu quero a minha privacidade, respeite a minha privacidade. Mas a verdade é, Cíntia, que quando a pessoa casa, esquece a privacidade. Não tem mais o eu. O que existe agora é o nós. Porque o marido, a esposa, ela tem que fazer parte da vida um do outro. E o mais triste é porque as pessoas acham que isso é normal. Não, ele ou ela tem que respeitar a minha privacidade. Não é bem assim. Ela tem que entender isso. E não, isso é errado. Porque eu faço questão de fazer parte da vida dele, eu faço questão de saber o que está acontecendo com ele, eu faço questão disso. E se isso não existe, é certo que cada vez mais vai se distanciando. Cada vez que você levantar essa plaquinha para sua esposa ou para o seu marido, cada vez mais ela vai dando um passo para trás. E esse cuidado, esse carinho, sabe qual é o nome disso? Relacionamento. Qualquer coisa diferente disso não é relacionamento. Você se identificou com algum desses tipos de casamento? Se identificou? Porque quando nós mostramos isso, a ideia é que você identifique o que está acontecendo e busque ajuda para mudar essa situação. E uma dica que nós damos, já pensou aí em ir no cinema para ver O Nada a Perder? Passa numa livraria, compre o livro Casamento Blindado. Lá eu tenho certeza que você vai ter muitas dicas, muitas orientações para resolver os seus problemas e blindar o seu casamento. Invista no seu casamento. E aí o seu casamento vai parar de ser isso que a gente falou, um casamento ioiô, 50 tons de briga, né? Ou um casamento restrito, para se tornar um casamento feliz, um casamento realizado. E aí, assim, você até ser referência para as outras pessoas. E isso é possível. Não fica falando aí assim, não é bem assim, meu marido é isso, minha esposa é aquilo, é muito difícil, isso não vai acontecer comigo. Não, isso não existe. Porque quando você coloca em prática tudo que é ensinado, tudo que você vai ler no livro, então você vai ver a mudança. Por hoje é só, mas olha o que estamos preparando para você. Você entende a linguagem que os seus filhos estão falando? Saiba que isso é fundamental para entrar no mundo deles e descobrir o que eles estão pensando e o que eles estão fazendo. E ainda, a história de Aline e Carlos, um casal que superou traumas profundos para encontrarem a verdadeira felicidade. Até lá! Tchau, tchau! Tchau! A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se
preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.